Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Sexta Igreja Presbiteriana. Esse ano, a Sexta Igreja faz 30 anos de existência, né? Uma história muito grande, com muitas pessoas que contribuíram para a identidade dela. E como forma de comemoração, nós estamos estreando um podcast onde entrevistamos algumas pessoas que participam das atividades da igreja, que tem um histórico vasto aí para contribuir aqui com nossas conversas, né? Então, as primeiras pessoas que convidamos são o presbítero Adilson e a presidente da SAF de 2023, Neiva. Pessoal, só para deixar claro também, eles são os meus tios. Então, se no meio do podcast eu falar tio, tia, fiquem tranquilos, é intimidade mesmo de família, tá? Mas obrigada pela presença, pessoal. Espero que vocês se sintam bem à vontade para perguntar, para conversar, para rir, para chorar. Tá, tia? Chorar é comigo. É um prazer. Vamos lá, pessoal. Bom, primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é com relação ao início da trajetória cristã de vocês. Então, como vocês vieram aqui para a igreja? Foi a primeira igreja? Não foi? Podem começar individualmente, depois podem contar como casal. Quem quer contar primeiro? Primeira igreja. Tá. A Sexta Igreja é a primeira igreja nossa. Viemos devido a perda de uma filha, que nós perdemos uma neném, e de repente fomos confortados por palavras das pessoas da igreja, em especial minha irmã, que estava conosco, e de repente a gente foi chegando nessa igreja, a minha irmã foi trazendo a gente para cá, e minhas filhas foram gostando também. Então foi depois de vocês já estarem casados? Sim. Ah, entendi. Eu achei que tinha sido antes. E assim, uma curiosidade, né? As minhas filhas vieram primeiro, né? A Juliana e a Monique começaram a vir com a tia antes desse acontecido na nossa vida. E foi muito marcante, porque assim, nós, nesse momento é quando a gente vê que a igreja evangélica, o pessoal que teme a Deus, ela tem sempre uma palavra, né? Sim. E a minha família, ninguém tinha isso para mim. Onde eu adotei essa família aqui, neste momento bem difícil. Nunca vou me esquecer do Marcos Tomor, que era seminarista na época, que nos visitava constantemente. Sempre não esqueço de um dia que ele chegou com a esposa dele, com um bolinho à noite em casa, e levava sempre o violão, né? Era um momento bem difícil para a gente, porque a terceira filha tinha operado para não ter mais, e foi uma coisa muito rápida, né? Mas foi uma bênção que nós temos só que agradecer a Deus, assim, diante da dificuldade que passamos, onde nós encontramos mais uma família, né? Amém, que bonitinho. E a gente também estava conversando aqui fora das câmeras. O senhor lembra mais ou menos o ano que o senhor ingressou aqui na igreja? Olha, nós viemos para aqui em 1988, por aí. Ah, então é bem no começo, então. 1988. Tem uma história grande. Não, legal. E quando vocês vieram para cá, né, por conta dessa situação que aconteceu na família, que é uma situação difícil, né, de se acontecer, mas quando vocês vieram para cá, vocês lembram as primeiras impressões? Ver a localização, o prédio, como que era? Me conta um pouquinho desse momento. Sim. Quem viu essa igreja antes e vê agora, nem imagina o que era. Era uma congregação, uma casinha no fundo, e com poucas pessoas. Devia ter uma meia dúzia, duas famílias. Nossa, pouquinho mais mesmo. Família da Deusaí, que o fundador da igreja foi o seu Moisés, pai da Deusaí. E tinha essa família que nos acolheu aqui também. Muito bem, fomos acolhidos. E eu compunha música secular, e de repente fui chegando porque tinha umas meninas que tocavam aqui na igreja. A Alexandra, filha da Piedade, e a Rosângela, filha do seu Ezequiel. E aquilo foi ficando. Eu falei, puxa vida, que legal ver essas meninas cantando. E aí fomos ficando. E era uma congregação presbiterial, não era do presbitério de São Bernardo. Quem nos assistia era a primeira igreja.
o qual sim. mandava presbíteros muitas vezes para dirigir estudos durante a semana, né? E o presbitério de São Bernardo mandava os seminaristas, né? Então, dos primeiros seminaristas foi o Marcos Tomô, depois foi o César, que hoje é um grande pastor, né? Qual nós nos tornamos amigos, fomos padrinhos de casamento dele. A gente se vê pouco por causa do trabalho, mas assim tem uma longa história, né? Muito, muito bacana. Tem seus altos e baixos, né? A gente, como igreja, são famílias vindas de criações diferentes, dificuldades diferentes, socialmente diferentes, né? Economicamente. Então, assim, a igreja é isso, é a diversidade de pessoas diferentes, e a gente tem que, eu sempre falo na SAF, como presidente de SAF, né? A igreja não pode ser pesado para a gente. Se for para fazer um trabalho e ficar reclamando, então não vamos fazer, né? Vamos fazer para a glória do Senhor, uma coisa gostosa, de união, de comunhão, né, de aconchego, né? Então, agora, se for para ter desavenças e reclamações, eu prefiro que não façam. Porque é uma família, né? E até lembrando aqui que ela falou o Marcos Tomô, que era o seminarista, e depois o César, reverendo César, hoje reverendo. Depois veio o pastor Ricardo, da primeira igreja, enviou ele para aqui, para ele liderar aqui o rebanho. E eu comecei a tocar aqui na igreja. Eu fui mudando de música secular para música gospel. Sim. E aí o dia que ele chegou, lembro, como se fosse hoje uma quarta-feira, ele pegou a gente cantando, eu, a Neiva e minhas filhas. E a gente cantando, ele ficou assim, olhando, puxa vida, ele já sentiu. E eu fiquei com ele. Eu falei, puxa, o que você precisar, eu estou aqui do seu lado e você. E na verdade eu fui o primeiro diácono dessa igreja quando congregação. Então eu fui eleito aqui, mas tinha ter uma aprovação lá na primeira igreja, porque ela era a congregação da primeira. E eu fui lá. E um presbítero levantou lá e falou, não, vamos aceitar ele como por aclamação. Ele levantou e eu proponho. E aí fui eleito por aclamação por eles, porque eles não me conheciam. Então fui o primeiro diácono. Foi uma novidade para eles também. Eu e o falecido marido da Natilde. Fomos os dois primeiros diáconos da congregação antes da organização dessa igreja. Que legal. E além das funções, né, das posições que vocês acabam ganhando, né, ao longo do tempo, o senhor comentou, né, tio, que o senhor participa ativamente das músicas, dos momentos de cânticos, até hoje, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é pro senhor compor as músicas. Na verdade, assim, quando era o meu pastor, o primeiro pastor, que era o pastor Ricardo Ferreira, é muito zeloso, um pastor foi muito bom pra gente, visitava a gente em momentos difíceis da vida, ele ia lá em casa, conversava com a gente, orava. Mas a gente começou, vamos fazer um grupo aqui de louvor. E era eu, o pastor, e depois o Paulinho foi chegando. Já antes de ser organizada a igreja ainda em congregação, o Paulinho veio para cá. E tinha meu cunhado, Geraldo, marido da minha irmã Ângela. Sim. E ele era baixista. E aí depois tinha um outro rapaz, começamos a fazer um grupo de louvor. Era o pastor, liderava, eu, Paulinho, meu cunhado e um outro baterista que o nome dele é Dionei. E a gente foi ficando, eu fui compondo e fui introduzindo as minhas músicas aqui. Então nos momentos de culto vocês cantavam as músicas? Isso, cantava com a minha família, eu tinha um grupo. E meu grupo chama Sentido da Vida. Era um grupo que eu tinha colocado o nome Sentido da Vida. Era eu, minha esposa e minhas duas filhas, Juliana e Monique. Entendi. Que bonitinho. E era muito bom. E aí hoje eu canto com o senhor, né, tio? Hoje minha sobrinha eu tive o privilégio de cantar com minha sobrinha. Não, gente, mas meu tio, ele canta muito bem. O senhor canta... Até hoje eu falo, né, tio, que o senhor tem uma voz forte,
Muito boa para cantar. A tia Neiva também, eu lembro que às vezes ela cantava, mas a tia Neiva era sempre mais ali na ação social, né, da igreja, né? Com os grupos, as mulheres. E aí também já puxando esse gancho, me conta um pouquinho, tia, o que é SAF, né? Porque tem muitas pessoas que vão assistir que elas não são de igreja presbiteriana, ou elas são de alguma igreja, só que não tem esse tipo de organização, desse tipo de coletivo, né? Então, conta um pouquinho como que é, como funciona. Sociedade Auxiliadora Feminina é o grupo de mulheres da igreja, o qual a gente vê dificuldade até hoje, há tantos anos a gente está aqui, das mais jovens virem se ingressar à SAF, porque muitas têm na cabeça que SAF é um grupo de senhoras, não, é o grupo de mulheres. Né? Então, assim, as mais jovens podem se chegar, e a gente fez até uma reunião do direção desse ano, né, essa semana, e a gente estava pensando como chamar essas mais jovens para estar junto com a gente, que vem com ideias novas, né? E porque SAF, a presidente sozinha não faz nada, né? A gente precisa das sócias, e a gente é muito bacana. Para mim foi uma grande surpresa esses tempos que nós fomos numa reunião de federação, onde a Bianca e a mãe dela participou e falou assim, gente, eu não tinha noção da grandiosidade que é SAF a nível de federação nacional, né? Então, assim, é um trabalho muito bacana, muito assim, voltados também para a ação social, onde a gente, todo ano, a gente ajuda os missionários, né? Tem encontro de mulheres, tem palestras, tem comemorações importantes da igreja, a qual a SAF assume, geralmente os comes e bebes, né? A organização, é isso que é SAF. Tá bom? Conjunto de mulheres. E, tio, o senhor também estava me comentando das suas posições formais dentro da igreja, né? A tia comentou um pouquinho aí da SAF, mas explica também para o pessoal que hoje a sua posição formal é como presbítero, né? O que é um presbítero? O que o presbítero faz? Como funciona o dia a dia? Olha, o presbítero está aqui, na verdade, na Constituição da igreja, ele está para auxiliar o pastor. Ele auxilia em tudo aquilo que o pastor precisar, nas visitas, até mesmo em aconselhamento. Nós vamos decidir isso aqui. Tem um grupo que faz parte do conselho da igreja, que são os presbíteros, o pastor auxiliar e o pastor titular, que é o pastor Orlando. A gente auxilia ele em tudo que ele precisar. Na ausência dele, a gente supre a ausência dele, se preciso for, com as pregações, com os estudos da palavra. Sim. Mas, hoje em dia, a gente tem 2 pastores, 3 pastores na nossa igreja, então, os presbíteros não atuam muito em pregações. Sim. Mas eu tenho um grupo de reunião de oração que eu sou o responsável e também sou o conselheiro da SAF também. Ah, legal. Então, quer dizer que o conselho da igreja, ele vai nomear os conselheiros que saem do conselho. Vai um conselheiro, por exemplo, um presbítero ser conselheiro da SAF, e o que significa esse conselheiro? Que ele vai em todas as reuniões da SAF, e se tiver alguma dúvida, alguma coisa, e o conselheiro aparece, vamos decidir, tal. E aquilo, para não deixar as coisas ficar rolando e não acontecer, né? Então, mas com jeitinho, né? Dar esse direcionamento, encaminhamento para todo mundo. É tipo um conselheiro para aconselhar, não é por aí. Vamos por aqui e tal. Entendi. É mais ou menos isso aí. Legal. E, bom, a gente falou um pouquinho do início da trajetória, né? Mas trazendo, assim, para os dias de hoje, assim, quais são as maiores dificuldades e desafios que vocês veem que a nossa igreja enfrenta hoje? Pode ser dentro da igreja ou frente a alguma dificuldade de fora que reverbera aqui dentro. Se vocês têm alguma coisa, algum ponto que vocês olham e falam, nossa, realmente isso na nossa igreja é mais difícil, alguma ação, o que vocês acham? O que eu acho hoje, assim, como a palavra de Deus diz, os dias são maus, o dia é muito corrido para todo mundo, então às vezes eu até cobro do Adilson, né, a questão da visitação, eu acho que é tão importante a visitação dos membros da igreja, de estar mais atento ao que eles estão passando, e com o crescimento da igreja, eu acho que isso se perdeu ao longo do tempo. Mas quando nós viemos para a igreja, nós tínhamos muito isso, porque a igreja era pequenininha, então assim, os irmãos se visitavam mais,
a gente conhecia mais todo mundo, né? Então, hoje tem pessoas que a gente vê só no domingo, né? Então, às vezes eu falo com ele como presbítero, que já está aposentado, eu cobro dele, precisa retomar essas coisas, né? Ficar atento, programar essas visitas, né? Então, é uma coisa que eu acho que hoje se perdeu ao longo dos anos, pelo crescimento da igreja e pela correria de todo mundo. Todo mundo corre, né? E corremos atrás do vento. Sim, tem tudo isso aí, mas também tem acomodação, né? Às vezes dos próprios membros da igreja que, por exemplo, no meio da semana, vamos lá aprender um pouco mais no estudo do pastor. Às vezes ele vem aqui e tem 5 pessoas, 6 pessoas. O pastor, na verdade, para preparar um estudo desse, ele demora aí de 3 a 4 horas. Aí ele chega aqui com 5 pessoas, 4, 5 pessoas. Isso aqui dificulta o trabalho da igreja em si. Então a gente percebe que tem muita gente trabalhando esse horário, que não dá para vir, mas tem muitas pessoas que estão acomodadas. A reunião de oração, por exemplo, não é falta do pastor estar incentivando, propondo um desafio para a igreja. Mas às vezes ele cobra, mas às vezes não surte muito efeito. Então, essas são as dificuldades. É uma grande dificuldade hoje, as pessoas virem, assim, valorizar o estudo durante a semana, né? É onde você aprende mais. Então, assim. E a gente entende que quem está perdendo não é o pastor, quem está perdendo é a igreja em si. Porque ela está deixando de. É a comunidade, ter um pouco mais de conhecimento. É o grupo e o indivíduo, né? Eu falo isso assim só para entrar um pouquinho, porque como eu já venho da nova geração, a gente já é bombeado com muitas informações. Então, tudo parece muito atrativo de fora. E aí, olhando para dentro da nossa essência, né, que é a nossa identidade cristã, fica muito difícil, às vezes, a gente acompanhar. E é justamente isso que o senhor falou, tio, de se acomodar com o dia a dia, com a correria, e não buscar evoluir, aprender mais, estudar mais. Eu acho que, com essa oportunidade, né, espero que com os podcasts que a gente vai fazer, as pessoas se conectando com vocês, com humanos, né, que frequentam a igreja, a gente possa se automotivar, né, acho que eu posso fazer mais isso durante essa semana, acho que eu posso fazer um pouquinho mais daquilo, frequentar mais a igreja, participar mais dos eventos, né, então acho que é uma boa oportunidade. E assim, saindo um pouquinho da parte mais crítica da igreja, a nossa igreja, ela absorve muitas pessoas de fora, né, hoje, mais ou menos, acho que a gente tem uns 200 pessoas, 250, bastante gente perto da meia dúzia que começou, a gente cresceu bastante. E as pessoas elogiam muito a nossa igreja, modéstia à parte, mas eu queria saber de vocês, assim, da perspectiva individual, quais são os pontos fortes da nossa igreja? Das pessoas, características bacanas, que as pessoas sempre vêm de primeira visita e falam, essa igreja é assim. A nossa igreja aprendeu a ser receptiva. É uma igreja que recebe bem as pessoas. Eu vejo assim, o pastor, a gente aprendeu muito com ele, o pastor Orlando, ele é muito receptivo. Então ele é de abraçar. Então a gente percebe que a gente foi introduzindo isso, ele foi introduzindo isso na igreja, e isso a igreja abraçou. Pessoas vêm visitar a igreja e não quer sair mais. Porque a gente percebe que é uma igreja que acolhe as pessoas, que recepciona bem. Eu acho que o forte dessa igreja é isso que impressiona mais as pessoas. E sem contar que o uso da palavra, né? Os estudos, as pregações são muito boas. Muito bem direcionadas. Tudo Bíblia, entendeu? Sim. Pessoas que vêm e falam, eu não sabia que era assim. Então os estudos são muito bons e as pregações muito boas. E para a senhora? É isso mesmo, o pastor é uma pessoa muito amorosa, né, pastor Orlando. A igreja em si, ela se tornou muito amorosa, né? Então, assim, quando vem um visitante, porque eu já visitei algumas igrejas e, assim, você fica como invisível, né? Ninguém te vê. E aqui não, chega alguém, sempre alguém vai abraçar, vai cumprimentar. Então, a característica da igreja, assim, é ser amorosa mesmo, como o pastor que nós temos no momento.
Legal. E se a gente pega a visão geral, né, de quando vocês entraram na igreja, como era a estrutura da igreja até hoje, qual, né, foi a maior lição da trajetória de vocês que vocês têm de vivência aqui? Qual vocês acham que é o maior aprendizado? Olha, a gente, na verdade, é como a gente que aprende e continua aprendendo, mas sem saber tudo, entendeu? A gente vai crescendo na palavra, ouvindo, e a gente percebe que esse é o caminho. Nós estamos aqui, até mesmo como um presbítero, às vezes as pessoas falam, você tem que saber tudo. Eu falo, não, nenhum pastor sabe tudo. A gente vai aprendendo na jornada, Sim. caminhando. Quando a gente entrou, era uma congregação, a gente pregava, falava um monte de coisa que não batia muito com o reformado, mas a gente vai aprendendo a colocar as coisas em ordem. Puxa vida, isso aqui não é... Por exemplo, eu tenho uma música que eu falo, muito breve Jesus voltará e fará a separação. Os fiéis do Senhor, vida... Como é que é? Eterna. Que lá no final vai falar assim, aquele que em Cristo não crê, não se salvará. Na verdade, não é que vai se salvar. Aquele que em Cristo não crê, salvo não será. São correções que foi feita ao longo do tempo. Algumas correções que a gente vai aprendendo no longo. Então, quer dizer, ninguém se salva por si próprio. É Jesus que vai salvar ele. Então, a gente vai aprendendo um monte de coisa que a gente falava lá no passado e hoje eu não falaria mais. Então, você vai todos os dias pegando aprendendo. um pouco mais de conhecimento e vai vendo, encaixando as coisas. Legal. Mais ou menos assim. Eu acho que uma grande alegria, que eu não esqueço o dia que construiu esse templo, a alegria do pastor Ricardo Ferreira Nunes, ele demonstrava a felicidade dele, da gente construir tudo isso aqui, né? E até a última hora, a gente correndo atrás de grama, porque aqui na frente era um jardim, e o culto ia começar, por exemplo, às 19 horas, até às 6h30 nós estávamos plantando grama aí na frente, trazendo do próprio carro. Então, aquela empolgação, aquilo marcou para mim a minha vida cristã, né? Então, assim, todo o trabalho que tem, a gente quer estar junto, né? E é muito gostoso a gente ver essa alegria, essa conquista, né? Porque nós viemos realmente do começo, que era uma casinha de 3 cômodos, né? E a gente tinha tão poucas pessoas, mas assim, sempre muito unida, as famílias, né? Todo mundo se conhecia, todo mundo se visitava, se ajudava, né? muito. Se ajudava. Ação social, então, a Cristina, quando chegou aqui, mas o presbítero Paulo Gadoni, meu Deus, ela fez a diferença naquele momento, porque assim, ela se preocupava com as pessoas mais carentes. Quantas vezes ela trabalhava na saúde ainda, né? E aí ela ficava sabendo de famílias que precisavam, vamos fazer uma cesta básica, vamos correr. Então, a gente conhece famílias aqui, por exemplo, Amanda, uma menina que a gente conheceu quase que começando a andar, né? Então, passou por várias dificuldades financeiras e hoje a gente vê assim, que exemplo. Não, são 3 famílias que eu vejo assim. Eu fico muito, muito feliz de ver o progresso deles, né? Porque a situação em que eles viviam como igreja aqui no momento, que a Andréia com os 2 filhos, né? A Fátima com as 3 filhas, né? E também a Amanda, que veio a família toda aqui, eles passavam por muita dificuldade. Hoje a gente vê assim, pessoas com uma formação, né? Trazendo os filhos para cá, o Gustavo, o Pedro, né? Que é da Andréia, tantas dificuldades que passaram junto com a gente, e a gente vê assim, nossa, como Deus cuida dos seus filhos, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu olho a Amanda, né, formando uma família, o Gustavo, né, fazendo uma faculdade pública,
A gente vê o esforço da pessoa e a bênção do Senhor sobre essas famílias. Então, para mim, assim, é muito, muito gratificante de ver o que Deus realiza na vida dos servos do Senhor. Porque no momento a gente olhava assim, meu Deus, o que vai ser dessa família, né? E Deus cuida, e Deus prosperou, né? E eles também se esforçaram, claro, né? Foram para a faculdade, estudaram. Então, para mim, são exemplos de famílias aqui que a gente acompanhou desde criança, que hoje a gente vê. Assim, eu fico maravilhada mesmo de ver as filhas da Fátima todas formadas também, né? Ver a ação de Deus a ação de Deus, o cuidado, né? Porque a gente olhando por nós mesmos, fala assim, como vai ser, né? Com tantas dificuldades. A Fátima trabalhando né, casas de família para sustentar as filhas, mas as filhas continuaram firmes aqui, se formaram. O Gustavo e o Pedro também, né? Homens formados, com famílias já formadas. A Amanda, a mãe dela acabou saindo daqui porque, né, casou com uma pessoa de uma outra igreja, mas é uma pessoa que para mim também é um exemplo, né? A Glória, mesmo diante de uma situação que nós vivemos com ela aqui, ela glorificando a Deus, ela servindo a Deus, ela não desanimou diante das dificuldades que ela passou. Então, para mim, assim, é uma história longa, mas assim, a gente vê que famílias que marcaram a nossa história também. Exato. E uma pergunta assim que eu acho bacana, né, tia, que... pessoal, só contextualizando, a minha tia é bem emotiva mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Não trouxe lencinho, mas eu tenho um papelzinho. Pode chorar, tia, fica à vontade. Mas então, um ponto que eu acho bacana é da gente se colocar em certas perspectivas, né? Porque quando vocês estavam aqui na igreja no início, vocês não tinham como imaginar o futuro. Não tinha como saber se a igreja ia crescer, ia se manter, como que vai ser, vai ter muita gente, vai ter pouca gente. E olha onde a gente está hoje. Então, nesse exercício de perspectiva, o que vocês esperam do futuro da igreja? Daqui a 3 anos, 30 anos... Sonhando alto, assim, sonhando baixo, o que vocês esperam? Que o templo aqui não caiba mais pessoas, que tem de comprar um outro lugar, fazer uma nova igreja, mais pessoas conhecendo a Cristo através das pregações, né? Eu fico, nossa, a gente realmente não sabe o futuro, né? Quem sabe é Deus. E eu nem planejava assim, né? Falar, como vai ser a igreja no futuro? A gente vivia cada dia as dificuldades e as bênçãos, né? Mas a gente, quando puxa a história lá atrás, falei, nossa, como Deus é maravilhoso. Como Deus cuida, né? Sim. Então, assim, é um desejo do meu coração que realmente daqui a pouco essa igreja não caiba mais pessoas e que a igreja tenha condições de comprar um novo lugar, fosse uma nova igreja. Cada vez mais. Tem os seus prós e os seus contras. Porque a igreja crescendo, na verdade, não é a mesma coisa que menor. Sim. A gente cumprimenta todo mundo, quer cumprimentar todo mundo, e uma igreja muito grande, você não tem... vai perder um pouco isso aí. Até conversando com o pastor, um dia eu falei, pastor, a igreja está crescendo, tem dia que a gente não cumprimenta todo mundo, é bom, mas tem um outro lado, né, que a gente fica triste, puxa, não cumprimentei aquela pessoa. A igreja grande tem isso. Às vezes as pessoas, você vai numa primeira igreja, você vai numa igreja borda do campo, que é a igreja batista aqui, as pessoas chegam lá, nem pastor daí me cumprimenta. Por que não cumprimenta? Porque a igreja está muito grande. E aí cresce em número, e aí você quase que não tem condição de estar cumprimentando todo mundo. E o pastor fala, puxa, eu não queria perder isso, né? A gente fica pensando nisso, né? A gente quer que a igreja cresça, por quê? Porque com certeza a igreja crescendo, são mais pessoas se achegando a Cristo. Então, a gente tem que ficar alegre por isso. Sim, exato. Mas, por outro lado, a gente fica meio triste porque a gente não pode abraçar todo mundo, cumprimentar, e a gente vai perdendo aquela coisa da igreja pequena, né? Sim. Que é o que era antes. A gente chegava aqui, abraçava meia dúzia, era facinho, né? Agora você abraçar 150 já é mais complicado. Mas a gente tem que torcer para a igreja crescer, não só em números, mas em essência, em conhecimento. Impacto, em contribuição. Né? Porque uma igreja grande, ela pode, muitas vezes, não ter muito conhecimento, ela está só inchada. Aquela igreja imensa, mas
não tem muito conhecimento. E a gente precisa que a igreja cresça, mas com conhecimento e entrando naquilo que é conhecer Jesus. Bacana. Bom, então agora a gente vai seguir com algumas dinâmicas para ficar o clima um pouquinho mais descontraído e também para eles contarem as histórias pessoais de acontecimentos aqui na igreja, desde o início até os dias de hoje, né? Então a gente vai compartilhar algumas fotos, né? Algumas fotos das famílias da igreja, da localização, justamente para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Ter essa afinidade com o pessoal da igreja. E durante as fotos... Opa! Tá, beleza. E aí eu vou passando essas fotos e durante as fotos eu vou perguntando para vocês algum acontecimento, alguma memória, alguma coisa que esteja atrelada a um sentimento, tá? Então, essa dinâmica normalmente a gente brinca de bate e volta, né? Então, vou falar alguma situação baseada na foto, né? E a gente vai também deixando outras fotos correrem. Então, se vocês lembrarem de algum momento da foto, eu lembrei dessa foto aqui, aconteceu tal coisa, podem comentar, porque também, apesar de eu também frequentar a igreja, desde pequenininha eu tô aqui, tem muita coisa que eu não sei, eu acho que é muito importante pro pessoal conhecer ainda mais a história da igreja, né? Bom, vamos esperar compartilhar aqui a tela. Deixa eu já pegar aqui as perguntinhas, porque eu acho que já a gente consegue fazer os dois juntos. Tá. Bom, eu acho que essa foto, ela isso. Espera voltar disso. Isso, eu acho que essa é uma boa foto para ficar de início, tá? Mas, bom, vamos lá. Ilustrando aqui o casal. Vocês lembram dessa foto? O que aconteceu? Podem contar um pouquinho? Quem é essa pessoa que comenta? Você tá vendo aqui, né? Congregação. Ainda era congregação. Uhum. Aqui era um almoço que a gente fez. Churrasco, né? E esse rapaz que é aí do lado, ele não pastor. Era pastor ainda. Agora ele é pastor. É o filho, é o Montemor. Isabel, irmão da Elaine, Da tio família da Montemor. Carolzinha. Ah, tá, agora sim. Pode passar para a próxima foto, que eu acho que tem bastante, né? Acho que ficou legal. Ah, essa é uma boa foto. Aqui foi o nosso batismo. Isso aqui deve ter sido em 1991. Parece que, porque pela minha filha caçula aqui, e hoje eu tenho um caçula que é o Giovanni, mas ela era caçula na época. Aqui é a Monique. E aqui é a Juliana. Ela devia ter uns 7 aninhos. Se ela tinha 7 aninhos, então é 1991, nosso batismo, por aí. Tá? E a gente já estava cantando na igreja com esse grupo aqui, Sentido da Vida. Já estavam empenhados ali nas atividades. Sim. E eu amei a franjinha da tia. Achei chique. Vamos para a próxima. Ah, foto dos dois. Eu acho que isso deve ter sido em algum passeio. Foi o casamento da Zezé, essa foto. Foi o casamento da Zezé. Não lembramos. Foi lá no salão paroquial da Igreja Católica, onde ela alugou o salão para fazer a festinha. Pode passar. Ah, essa é uma foto bem bonita. Até também para contextualizar o pessoal, esse daqui é o nosso pastor titular, né, pastor Orlando. E essa daqui é a esposa dele, a Raquel. Aí, ó o casal aqui. A mãe da Raquel ainda estava viva, né? O Paulinho com o seu violão. Aí foi um aniversário. Ah, foi aniversário. Não sei de quem. Eu acho que foi da Natilde. Mas vocês lembram de quem que era a casa? É da Natilde. Da Natilde também? Da Natilde, Legal. Alguns integrantes que até hoje estão na igreja, né? O Paulinho, a Cristina. Piedade. Isso. Pode passar para a próxima. Ah, isso é uma foto de SAF? É, de SAF. Ah, que legal. Mas é a primeira SAF? Não, no primeira SAF não, porque a SAF já tem 38 anos de organização. Esse aí foi um ano que a Minadab foi presidente, se não me engano. Aí o pastor até diz ele que ia consertar nossos cabelos, né? O pastor Orlando disse que ia consertar nossos cabelos, ele fez isso com nossos cabelos, viu? Mas não estava tudo assim ajeitadinho, não. E essa menina, a de jaqueta verde, é a Glória, a qual a mãe da Amanda. Sim. E essa menina, a Esther, a qual aconteceu uma tragédia, né? Essa menina veio falecer, uma bala perdida aqui na Rua dos Vianas, e mesmo diante dessa situação, a Glória nunca desanimou de servir a Deus. Para mim é um grande exemplo de fé. E mesmo na hora que o médico falou, não,
Não tem jeito, ela faleceu. Ela ajoelhou e agradeceu a Deus a oportunidade de ter sido a mãe da Esther. Então, nunca esqueço esse episódio, que foi uma coisa assim que não tem aqui no momento, que foi um momento muito triste para a igreja. Era uma criança, né? E falando essa questão também de momentos tristes, além dessa situação, tem alguma história de tribulação triste, além dessa, que vocês podem compartilhar? Foi um momento assim que a gente estava há pouco tempo na igreja e veio uma mulher que era avó de uma moça que era membro, que deveria se tornar um membro, né, Adilson? E essa pessoa, acho que gostava muito de confusão, infelizmente, ela levantou um falso, né, com o nome do Adilson, e a gente não estava nem sabendo o que estava acontecendo quando o conselho, o pastor, chamou a gente para ir lá na primeira igreja, porque quem respondia eram os presbíteros de lá. E a gente não sabia de nada, e a Ângela já estava sabendo das coisas mais ou menos que a minha cunhada. E chegamos lá totalmente inocentes. Aí, quando chegamos lá, tinha essa senhora lá, a qual ela falou que tinha visto a Adilson. Não, ela não, a filha dela. A filha dela. Ela e as duas estavam juntas, né? No bar bebendo, enchendo a cara. E o Adilson, mesmo antes da gente ir para a igreja, o Adilson nunca foi de beber, né? Nunca. Nem antes de ir para a igreja, eu nunca fui. Dos meus irmãos, o único que não tinha esse hábito era eu. E aí foi um momento bem falou difícil. Que viu eu no bar bebendo. Nossa, disse que eu ainda chamei ela. E não foi verdade. Entendi. E aquilo para mim foi muito triste para mim. Foi um momento muito difícil da minha vida. E me levaram lá e ela falou um monte de coisa lá, sabe? A avó dessa menina. Citou o nome. Falou um monte de coisa que todo mundo ficou assim. Ficou em choque. Ela falou um monte de palavrão lá, uma coisa. Todo mundo olhou assim. Sem detalhes. Então ficou declarado lá, ficou comprovado que era um boato, né? Ela levantou isso e não tinha nada de verdade. Era uma inverdade que isso me machucou muito na época, mas eu não desisti, não. Eu continuei, meu pastor me apoiou, sabe? E um lance mais engraçado é que eu dei carona para eles para trazer de volta para cá. Todo mundo, quem vai levar elas? Não, eu dou carona para elas. Nossa, superação mesmo, hein? Aí eles ficaram assim, o conselho da igreja lá ficou, olha, poxa, mas depois de tudo isso com ele vai levar ainda o pessoal? Falou, olha... É um exemplo. Isso foi um exemplo. Aí eu falei, puxa vida, mas Deus foi muito bom, sabe? Não deixou trauma, nem nada. Que bom. Agora, vamos para a próxima, então. Vamos tentar ver aqui. Momento feliz agora, vamos pensar um momento feliz. Aqui na cozinha, já é na estrutura atual da igreja, né? Isso. Algumas das nossas irmãs. Passa para Deus aí. Agora meu filhão. O caçula, o GG. GG. E nessa foto aí cheia de sorriso, vocês lembram de algum momento muito feliz da igreja? Compartilhar agora um momento que foi muito alegre, de muita felicidade. Muito feliz. Foi o dia que eu vi minhas filhas professando a fé aqui, né? Então a gente fica assim, muito. Eu não vejo a hora dele fazer também, né? Então minha oração aqui, o Giovanni também sente o desejo de fazer a profissão de fé. Para mim foi muito marcante, muito. Nossa, não tem como agradecer a Deus mesmo. Um momento muito alegre meu aqui na igreja quando eu tinha a minha família cantando comigo aqui, louvando a Deus. A gente não queria isso por vanglória nem nada. Queria louvar a Deus e envolver a família louvando a Deus aqui. Para mim era uma alegria muito grande. Quando elas foram para outra igreja. Eu acho que a gente tem alguma foto. A gente tem algumas fotos de vocês cantando. Pode passar para a próxima. Que aí vai ficar mais fácil para ilustrar. Aí, ó. O Davi. O GG, né? Que é o filho dos dois. E o netinho. E assim, esse Davi é uma graça. Pode passando, pode passando. As meninas... Passei. Caramba, né? essa é no MAB, essa né? Essa é a Ana Laura. E essa aqui é a Bárbara. Essa é a Laura. Olha também, olha como é que elas cresceram. Cresceram bastante mesmo. Aqui o Pedro. Pedro Henrique da Andréia. Exato. Aqui o pastor Orlando. Raquel, Giovanni. As crianças tudo. Ai, a Bibi. A Bibi. Acabei de ver ali no canto, né?
Momentos de alegria, né? Que a gente... Descontração, né? Fora da igreja, de comunhão, é muito gostoso isso, né? Precisa, né? Isso. O casal. Nossa! Eu amei essa foto. Eu acho que tem uma foto Tem uma... Pode ir passando essa. Tem uma foto... Essa daqui. Achei tão bonitinho, carregando. Mas dá pra ver que vocês estão aproveitando muito. E também, só pra contextualizar pro pessoal, MAB é um acampamento, né? Um evento que a nossa igreja realiza, né? No feriado do Carnaval. Que nós temos nós juntamos todos, vamos pra uma chácara, né? Um acampamento. E ali se realizam momentos de comunhão, momentos de cântico, justamente para aproximar ainda mais os laços, né? Ah, é, verdade. Essa foto é de 2013. É 2013. Aqui no período mesmo do Carnaval. Sim. Mas pode seguir pro próximo isso. Eu... Tia, você tava Mas isso foi aqui nessa igreja? Ou foi, eu acho que talvez em outra? Foi aqui na igreja. Não, ou foi no MAB. No MAB. Porque é no mesmo dia, ó, a foto. Tá. Então acho que talvez foi no acampamento mesmo. Olha o Paulinho. A ver artística. Os dois presbíteros aí. Os dois acampamento, sei. É no acampamento mesmo. Na mesma data. 2013. As brincadeiras do acampamento, né? Nossa, dá pra ver que o pessoal tá bem assim, não vem porque é 2013, né? Mas dá pra ver que o pessoal realiza as brincadeiras, bem bacana. Essa foto aqui é a tia Neiva, a Cris e o Paulinho. Sim. Essa foto aqui não faz muito tempo, não, né? Esse foi aqui 2000. Foi há uns 2 acampamentos atrás. Não, acho que tem mais tempo esse. Um ou dos dois. primeiros. Né? A tia. Sempre participando das dinâmicas e, ai meu Deus do céu. No acampamento, né, tia? E sempre fui premiada, vi improviso. Eu acho que isso foi num passeio fora, né? Ou foi no acampamento também? Foi um outro lugar que nós fomos. Eu acho que fica aqui no Riacho Grande, essa aí. Foi muito local. O casal. De novo. Né? Porque também agora contextualizando o pessoal. Esse aqui lá no MAB. Esse daqui é lá no MAB? Esse daqui é o Guilherme, né? Ele toma a frente do grupo de cânticos, todo o grupo musical, coral, né? Aqui da nossa igreja. Então por isso que ele tá carregando aqui. Eu acho que é um violão isso daqui, né, tio? Isso aqui é um violino. Violão. Então, todos os domingos quase, né? Quando, por exemplo, tem um visitante, o Guilherme lidera o grupo de cânticos, né? Pra fazer um momento ali das músicas. E no final do culto, meu tio toca a música que ele compôs em homenagem a todos os visitantes que vêm, né? Toda semana aqui na nossa igreja. É um momento de encontros aí de gerações. Isso é um passeio. Outro né? passeio. Passeio com as crianças. Ai, a festa fantasia. Nossa, eu acho que não faz muito tempo essa, porque eu tô vendo alguns rostinhos de pessoas que tá foi bem no MAB, recente. Foi no MAB, né? A Raquel. A Juliana, as meninas. É no MAB, tá a churrasqueira ali, ó. Pessoal aqui, ó. A carinha do pastor. O Leandro. Né? E voltamos às essências dessa foto. Era na antiga cozinha? Aqui da igreja ou era em outro local? Sim. Foi um trabalho de SAF, qual eu ganhei esse escorredor de macarrão. Aí eu falei assim, gente, eu não gosto de ganhar coisas de plástico, não sei, não me dão. Mas aí a gente brincava muito, aí a Deus aí colocou na minha cabeça, eu coloquei pra gente ir dando risada. Pode ir pro próximo. O GG. Intimidade de novo, pessoal. O GG é porque é meu primo, mas é o Giovanni. Olha, uma grande pessoa que está ali atrás. Nossa, e ali é o primo do Paulinho também, né? Uma pessoa muito bacana. Aqui é Dona Eunice, Deus aí, tia Neiva. Nossa! Que homem esguio! Nossa, e foram os anos. Mas essa foto foi em acampamento, tio? Acampamento também. Esse foi, acho que... Bem assim, não quero tirar fotos. não cheguem perto. Pode ir pro próximo. Momento de descontração. É que já na igreja, já que essa parede aqui do fundo. Sim. Na igreja também. Aqui é a senhora, tia? Eu acho que é a senhora. E do lado é a Nancy. Essa? E do lado é a Nancy. Gente, é mesmo. É a Nancy.
A minha mãe não estava nessa época, né? Não, acho que não estava. Ainda não, né? Não. Pode passar para o próximo. A na Leli? igreja, será que era na congregação? Essa aqui ó, é a irmã da Elaine, mãe da Carolzinha. Essa aqui é Sim. tia da Carol. Ela fazia parte da nossa igreja. Sim. E eu achei agora que eu tô olhando, eu achei essa foto um pouco engraçada, porque cada um tá esboçando uma reação. Mas Eu aí acho que é também... diante de um estudo lá no acampamento, então as pessoas estavam prestando atenção. Tipo, tem algumas pessoas olhando pra baixo, outros olhando pra câmera. Mas aí também, agora também, puxando esse gancho, algum momento, assim, engraçado da igreja. Alguma situação, alguma pessoa da igreja que você acha muito engraçada. Olha, tem uma comemoração aqui do aniversário da igreja mesmo. Né? E o Davidson, filho da Deusaí, imitou um presbítero da igreja aqui, que ele veio com uma pastinha, e ele fez muita graça naquele dia, e ele apresentou um monte de coisa que era como se fosse a própria pessoa fazendo. Por exemplo, apresentou um grupo cantando. E quem era esse grupo? Representava quem esse grupo? O sentido da vida. Então colocou o filho do seu Ezequiel, a Cláudia e mais duas meninas pequenas. É como se fosse o Adilson, a Neiva e as duas meninas. Então foi bem engraçado, sabe? Bem descontraído aquele dia do aniversário da igreja, que ele veio trazendo à memória todos os acontecimentos que as pessoas... As pessoas estavam envolvidas com a igreja. Beleza, pode passar para a próxima. Aí. São Pedro? É verdade. Sim. São Pedro, né? Nossa, mas essa foto tem a tia ali no fundo. Essa foto... Essa é bem no começo. Essa foto bem no começo. Só tinha mais essas famílias mesmo. Vocês estão reconhecendo Ezequiel, presbítero Ezequiel, a Maria. Um dos primeiros presbíteros dessa igreja. É eu e ele e o Paulinho. Minha tia Ângela, né? A Ângela. A Cristina, essa da frente, tá? Tá vendo a Cristina? Aqui, ó. Essa daqui, né? Aqui, ela é do nosso primeiro pastor dessa igreja, ela falecida. A Covid pegou ela há uns 2 anos atrás. Por conta do vírus. Assim. Essa daqui é a senhora, né, tia? Eu. Cabelo curtinho, achei lindo. Vamos pro próximo. Será que tem mais alguma? Olha a Monique. Quem a Monique. É a Monique? É a Monique. Devia ter uns 13 aninhos. A gordinha, né? Não, mas o rosto dela tá diferente também. Pastor Ricardo. Adilson, aquele é quem está ali, do lado. A sobrinha da Denise. Ela é cunhada, ex-cunhada da Cristina e do Paulo. Não, legal. Não, são churrasco, festinha aqui Foi aqui no terreno, né, Adilson? Aqui. Esse aqui é meu pastor, o primeiro pastor. Ricardo Ferreira Nunes. Nossa, ele tinha carinha nova. Ele ficou aqui por 10 anos, né? Ele era solteiro na época, ele ficou aqui. Ele que construiu tudo isso aqui. Quer dizer que não, na época no momento dele, ele que vamos construir, vamos. Arregaçou as mangas aqui e vamos. Colocamos na massa. Vamos que... E tem um lance até engraçado que é o Paulinho. O Paulinho é um presbítero que ele sempre dava as coisas para a igreja, mas não queria que a igreja ficasse sabendo. Pô, gente, tem que botar um voto de apreciação. O Paulinho comprou todas aquelas pedras de pia, lavatório, dos banheiros, tudo bonito, né? E falou, gente, quem deu isso? Não fala que é eu não, sabe? O Paulinho sempre foi assim, sabe? E enquanto que tinha um outro presbítero numa certa igreja aí, que eu não vou falar o nome, ele falou assim, eu vou dar, mas eu quero que escreve meu nome lá naquele coisa lá. Eu quero que conste que eu fui a pessoa. Não, é de outra igreja. Vamos passar para mais algumas fotinhos só, porque aí a gente vai fazer a última dinâmica também. Eu acho que isso foi um batismo? Foi batismo. Esse rapaz é Fernando, ele é irmão da Cristina. Irmão da Cristina, do Paulo. Ele é a esposa dele, só indo lá. Entendi. E o pastor Hélio, que está aí do lado, passando só o perfil dele, também estava aqui como auxiliar do pastor Ricardo na época. Entendi. É no tempo antigo, né? Bem antigo.
Vamos ver mais algumas fotinhas. Vamos ver se tem. Tem uma específica que eu quero finalizar, que eu acho que é... Ah, aqui, ó. Tia Neiva, o tio, Paulinho, o Carlão. Isso foi lá na minha casa, a estante. Não foi na minha casa? Não. Não, é aqui na cozinha. A estante. A Monique, a Maria Helena, a Natilde. Essa, na época, ela ajudava a gente a ensaiar o coral, a Lili. Essa daqui, né? Essa. Aqui era um mini coral. É isso mesmo. Mini coral. Entendi. E a gente É o coral da ensaiava época. casa Bem antigo a gente mesmo. cantava, Legal, vamos para a próxima agora. Aqui já é O tempo na estrutura nova. anterior, né? Dessa daqui de hoje. Já é essa daqui. Já é essa, mas eu lembro que a pintura branca, a frente, a cor dela era diferente, então é a estrutura anterior dessa daqui, né? Anterior. Anterior. Aí que tá o tio Dilson, o Paulinho. Eu acho que esses três eu não esse É o que Cláudio. Não. Esse é o Cláudio, pai do Guilherme, do futuro Ele pastor presbítero auxiliar também. da nossa igreja. Não, esse daqui sim, mas eu tô falando, esse menino aqui é o meu irmão? É o Felipe. É o Felipe, não é? que tá aí atrás, sim. Gente, então eu já tava nessa época. Já estava Mas sim, eu acho que Júlia. eu acho que eu tô do outro canto. É. Nossa, eu não lembro. Presbítero Marcos Pinheiro, né? O primeiro mais alto aí da ponta. Sim. Aí o mural de aviso, né, que ele ficava... Ah, não, ele ainda tá ali. Lugar. Nossa, gente, eu achei que ele tinha se mudado. Vamos pra próxima. Eita, os esfomeados. Isso talvez foi acompanhamento. Panelada, olha só. Tia Neiva, gente, tem a melhor mão de cozinha de toda a igreja, só depois da minha mãe. Mas muito bom. Os pratos, comidas. Que o pessoal tava comentando, né, que eles estavam falando, a estrutura da igreja era basicamente isso, né? A igreja era Tinha uma pra rampa, trás, né? E aí aqui à frente era o... o terreno. Ainda tinha melhorado. Já tava porque diferente. Não tinha essa parte de cima, não, antes. Era... Aqui foi organizada a igreja com essa parte, nós construímos essa parte de cima. Entendi. Mas era só local desses banheiros de baixo, que era a igrejinha. Entendi. Era uma congregação. Aí quando foi organizada, aí subiu. Onde a cozinha, né? Aqui tinha uma rampa Essa daqui, né? que subia. Ia lá pra cima. Então a gente vê nas fotos, a gente vê que, nossa, como progrediu a igreja, né? Sim, E a evoluiu gente, bastante. nossa, bacana, viu? Essa Momento foto eu acho que ela feliz. já não é tão não. antiga, né? Porque algumas pessoas ainda estão aqui na igreja, né? É uma alegria. Eu estava aqui já, 2 anos atrás. Nos 3 momentos anos. felizes, a gente vê tantos jovens, né, se O ajoelhados tio aí aqui. e professando a fé, né, nessa época, não foi? Isso. Foi. Né? E era o pessoal que era na época da UPA, né? Se eu não me engano. A gente pode até ver que aqui tinha a jovens. Jackson, A esposa do... aqui eu não sei se é o Lucas, Isso. a Emily, A aqui Jéssica. a Jéssica, A Juliana, a Laísa. a Laísa, Ah, não, a Laiane Laiane. e a Gabi. Isso mesmo. Vamos pro próximo. A Glória também tava ali. É, Essa foto... Será que eu tô, gente? novato. Eu tô nessa foto! Achei! Ó, aqui tá o tio, que é a tia, né? Eu tô aqui, Foi o dia que a o meu gente... irmão e todo o pessoal. Beleza, Ju. Uma comemoração que nós fizemos para os jovens, foi o café da manhã que nós fizemos para vocês. Foi, verdade. Por isso que na foto tem vários jovens, né? Tem alguns rostinhos novos que entraram depois. Isso. O César aqui da produção aqui também. O Dariel não tá nessa foto. Eu acho que ele chegou atrasado pro café. O café é muita fartura, como sempre, né? Graças a Deus. A cara dela. Eu acho bonita essa foto que a gente começou com ela, né? Pra finalizar. Foto do casal. Eita, volta naquela lá. Aquela é Monique. bonitinha. Isso. Quem que é essa daqui? O nome dessa menina é Andréia. Andréia. Mas é a Andréia que a gente conhece hoje? Não. Não, essa tá. menina participou muito tempo dessa igreja e ela assumiu, foi embora e começou a trabalhar com uns horários que não dava para ela vir. E acabou, Ela se foi formou desanimando em, acho que técnico de enfermagem, né? Mas mora ali perto da Andréia, da Entendi. Cláudia, não sei se você lembra da Cláudia, lembro. perto ali Na da região. Fernanda. Legal. Bom, vimos as fotos. Agora a gente vai fazer uma próxima dinâmica, né? Que se chama
é uma palavra. Se quiser deixar as fotos rolando, tá? Porque aí o pessoal vai vendo. Mas enfim, como funciona? Eu vou falar uma palavra referente ao mundo cristão ou referente ao mundo de uma forma geral. E aí vocês têm que me falar a primeira palavra que vem na mente, de vocês relacionados a esse tema. Então, por exemplo, óculos. Por exemplo, a primeira coisa que vem pra mim é visão. 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 Eu pensei a mesma coisa. Água, vida. Primeira palavra. E uma palavra só, tá? Então vamos lá. Eu vou participar também junto com vocês dessa vez, porque aí eu consigo contribuir também, vai ficar um bate-bola legal. Bom, primeira palavra. Igreja. Comunhão. Igreja. Um aglomerado de pessoas. Ok. Para mim, igreja, comunidade. Acho um bom adjetivo. Segunda, Bíblia. O essencial. Vida. Sabedoria. Sim. Terceira, casamento. Esforço. Excelente. Uma dádiva de Deus. Eu não sou casada, então eu acho que dedicação. Acho que a gente fala a mesma palavra, não falou? Eu falei esforço. É dedicação. Quarta, pastor. Amigo. Um escolhido de Deus. Direção. Pra mim é uma direção. A quinta, família. Presente de Deus. Propósito de Deus. Criação de Deus. Família. Tudo. Pra mim, família é tudo. Sexta, fé. Coração. Fé. Certeza das coisas Certeza. que a gente espera. Pra mim é estrutura. Sétima, Deus. Sétimo, Deus. Criador. Soberano. Rei. Oitava, crucificação de Jesus. Salvação. Graça. A tia falou duas, Ingrid. Amor de Deus. Sacrifício. Pra mim, sacrifício. Oitava, ressurreição de Cristo. Alegria. Vitória. Eu vou falar alegria, felicidade. Pra mim, felicidade. Vitória. Eu acho que é a nona. Davi. Davi da Bíblia. Não, Davi, se você quiser falar do sobrinho de você, do netinho, você pode falar também. Não. Mas é o Davi da Bíblia. Guerreiro. Valente. Especial. Especial. Abraão. Forte. Temente a Deus. O primeiro, não sei exatamente por que veio o primeiro na minha mente, mas o primeiro é Paulo. Paulo da Bíblia, tá, pessoal? Corajoso. Exemplo. Mensageiro. Missões. Missões evangelísticas, no caso. Né? Escolha. Ide. Ide? O que é ide? Como assim? Missões é ir. Ir, o verbo de ir. Tá, eu entendi que era ide. Eu falei, ide? Missões, pra mim, luta. Porque as experiências que a gente tem hoje, né, de missões, é uma luta. Mundo. Mundo. Criação de Deus. Mundo. Tem várias
desse aspecto, né? Enquanto o Gil pensa, eu tinha feito essa pra minha mãe, né? Ah. E aí eu falei assim, mãe, mundo. Aí ela falou assim, se eu não me engano, dificuldade. Porque ela associou Assim. a realidade, o que a gente, igreja enfrenta com o mundo, né? Ah, sim. É isso que eu te falei. Tem tantos sentidos. Deixa eu pensar. Lutas, né? Para mim, mundo, contraste. Porque ao mesmo tempo somos sal, vivemos o mundo. Então passamos pelas mesmas tribulações. Leão. Leão. Forte. Forte. Eu vejo Forte, esse animal leão. forte. Mas o leão... Ele tem um Pode falar. um significado, né? Cristão, né? Sim. É porque aqui leão pra mim é favorito, porque pra mim leão é o meu animal favorito. Mas eu lembrei aqui agora, né, que tem uma história que o vizinho daqui, ele tinha um leão. Sim. Isso mesmo. Tinha um mini zoológico. Como assim? Tinha uma leoa numa jaula aqui. Mas ele deixava os cultos e ele participava do louvor a Deus. Mas ele deixava ela lá. Mas a gente ouvia aqui. Mas é sério, ele tinha mesmo Mas um era leão. ilegal, né? Eu achei que era legalizado. Por isso que eu falei, nossa, como é que Não. tem um leão aqui? Não, gostava era de animais ele e gostava, legal. Ele enjaulou uma leoa e ficou aí. Mas vocês chegaram a ver o leão? Sim, a gente via E a daqui. gente ouviu o barulho, né? Nossa. Era uma judiação, que ele acabava judiando os animais, que não tinha espaço Não, com para certeza, eles, né? imagino. Imagina, nesse terreno do lado. Nossa. Né? Situação. Mas é uma história engraçada ter um leão no meio do culto. Agora, a última palavra, que eu acho que é uma palavra que define muito, e pelo menos pra mim eu fico bem emotiva. Amor. Jesus. Pra mim também é Jesus. Amor é Jesus. Pra mim também, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Nossa, foi a mesma coisa pros três. Mas perfeito, então, pessoal. Agora, terminada a dinâmica, última pergunta que eu vou fazer pra vocês, mesmo pra reflexão, pra exortação também de quem tá assistindo. Qual a mensagem, conselho, direcionamento que vocês podem dar pro pessoal que tá assistindo? Algum momento específico, alguma lição, alguma passagem bíblica para o pessoal que está em casa, se incentivar cada vez mais a participar da igreja ou tocar mesmo a mensagem de Cristo no coração? Ai, que susto. Olha, a mensagem é que Jesus deixou no capítulo 16 do Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu gostaria de deixar também, para terminar, não sei se é para terminar, Sim, o Salmo 126, verso 3, como é aniversário da igreja, que fala, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que lindo. Essa é a mensagem que eu gostaria de, uma mensagem de gratidão. Bonito, tio. Esse versículo que a gente pensou, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós. A gente vendo a história, né? Retrospectiva, né? Do que tudo que vivemos aqui e ver a mão de Deus mesmo, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus pela vida da igreja, pela família que nós encontramos aqui. Ai, que lindo. E tem também um versículo da Bíblia que eu gosto bastante, se eu não me engano, eu acho que é Salmo 126. Que aqueles que semeiam chorando, faça a colheita sorrindo. Acho tão bonito esse salmo, porque às vezes, principalmente no mundo, né, a gente passa por tantas dificuldades. Sim. E pessoas que às vezes estão assistindo que não conhecem a igreja, veem o pedacinho dessa história, do que vocês contribuíram, do que as outras famílias contribuíram, se alegrem, né? Finalmente consigam colher o fruto de Deus, tudo aquilo que Deus tem preparado para elas. Amém. Amém, amém. Bom, pessoal, então vamos finalizar aqui o podcast. Agradecer novamente a presença dos dois. Olha, muito obrigada aí. Foto linda. Ó. É verdade. Vamos finalizar com a fotinho da banda. Como é que é o nome da banda? Sentido da Vida. Sentido da Vida. Minhas filhas, né? Isso. Agradecemos a você, a equipe toda aí que Preparou. que Deus abençoe.
abençoe vocês, que vocês continuem. Seu Natal, ó. Tá vendo? Flores de Natal. Bom, pessoal, é isso então. Nos vemos no próximo podcast. Se der tudo certo, se Deus nos permitir esse privilégio. E é isso. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.